Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Indaiatuba. 30 anos de história. Muitos desafios, muitas dificuldades, mas alegrias e vitórias também fazem parte dessa caminhada. Algumas pessoas foram, outras chegaram, porém a obra plantada por Deus continuou e continua perseverando e avançando através dos anos para a glória de Cristo. Tudo começou aqui, por volta dos anos 1981 e 1982, na casa do senhor Fabiano de Castro e da senhora Maria do Carmo, conhecida como a tia Carminha, pais do presbítero Chico. Aqui, um grupo de irmãos começou a se reunir com bastante fervor, liderados pelo pastor Agenor Pereira da Silva, o pastor Silva. Após 4 anos, este grupo preferiu mudar para outro local que seria mais apropriado para as reuniões. O local alugado foi este, uma sala na rua 11 de junho, onde ficaram por 2 anos até passarem a se reunir nos fundos dessa casa, na rua Hércules Mazzoni, no centro da cidade. Aqui, as reuniões eram feitas sobre uma tenda preparada pelo irmão Valdemar Stein, pelo irmão Francisco Castro, Marcos Lunardelli, irmão Benedito e alguns jovens da época. A madeira para a tenda foi tirada de 7 árvores de cipreste, que por coincidência estavam justamente aonde está hoje o templo atual da igreja. O grupo foi aumentando gradativamente, ainda sem uma organização oficial como igreja. Mas Deus foi abençoando a caminhada daquele povo de tal forma que compraram um lote próprio. O lote era do irmão Valdemar Stein e ali começaram a construção de um templo. Enfim, a obra já estava em andamento. O local definitivo agora era a Alameda Dr. José Cardial, número 72 na época, no Jardim Paraíso. O ano era 1986. 1986. No mundo e no Brasil, uma explosão de acontecimentos caracterizava um ano difícil. No mundo, tragédias. O acidente do ônibus espacial Challenger, a tragédia nuclear de Chernobyl e a Argentina vencendo a Copa do Mundo do México. Que tragédia! No Brasil, as coisas também não iam muito bem. Na época do Fusca, Passat, Marajó, Chevette e o novinho Monza, a placa ainda era amarela e o Brasil saía de um regime militar. O presidente era José Sarney. Na economia, as coisas iam mal. O fantasma da inflação assolava as famílias brasileiras, chegando a quase 80% ao ano. Nesse ano, lançava-se o Plano Cruzado como uma saída para a crise. Em Indaiatuba, o prefeito era José Carlos Tonin. Tudo era diferente. A cidade ainda respirava um ar de interior. A população girava em torno dos 80 mil habitantes. Em meio a estes muitos acontecimentos e nesse mesmo contexto, Deus soberanamente conduzia sua obra através dos anos e despertava pessoas para servi-lo. O tempo era de louvar, crescer e avançar na fé. Os presbiterianos renovados fervorosamente avançavam sob a bandeira da fé e do Evangelho. Indaiatuba, cidade agraciada por Deus com o Evangelho da salvação. Aqui Deus estava operando algo lindo e duradouro entre os indaiatubanos, e também para os migrantes que viessem aqui morar, paranaenses, mineiros, baianos e até paraibanos. E também alguns goianos. No dia 3 de agosto de 1986, a congregação se reuniu para a Assembleia Geral, que iria oficializar a organização daquele trabalho definitivamente, como a primeira igreja presbiteriana renovada da cidade de Indaiatuba. 95 pessoas estavam presentes. Assim,
dizia as primeiras frases da ata de fundação desta igreja. Ata número 1 de fundação da Igreja Presbiteriana Renovada de Indaiatuba. Aos dias 3 de agosto de 1986, às 9h40, no templo sede em construção, situado na Alameda Dr. José Cardial, número 72, Jardim Paraíso, reuniu-se um grupo de pessoas com a finalidade de organizar a congregação de Indaiatuba em igreja. Registra-se a presença desta reunião da diretoria do Presbitério de Belo Horizonte da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, o pastor Jair Ventura, presidente do presbitério, que leu a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao 22, e falou ao grupo da sua alegria nessa organização. Nesta assembleia, os primeiros presbíteros eleitos foram Jandir Zanini, com 88 votos, Paulo César da Cunha, com 69 votos, e Makoto Otaguro, com 76 votos. Os primeiros diáconos dessa igreja foram Paulo José Milese, com 50 votos, José Genésio, 50 votos, e Marcos Lunardelli, com 68 votos. Para a comissão de exames de conta da época, foram escolhidos Ana Ruth Cavallari, Paulo Celso de Castro, Ivana Lunardelli, Vera Rissato, dentre outros irmãos. Apesar de todos os percalços percorridos ao longo dos anos, a primeira IPR de Indaiatuba frutificou na cidade e na região. Presbíteros, pastores, evangelistas, missionários, muitos homens e mulheres de Deus contribuíram para esse trabalho. Presidiram o conselho desta igreja desde a fundação o pastor Agenor Pereira da Silva, o fundador, o pastor Altair Linhares, pastor Marcos Lunardelli e hoje o pastor Eliseu Ribeiro. Um especial reconhecimento damos à missionária Vera Rissato, filha desta casa, que há muitos anos desempenha em Angola um trabalho muito frutífero e que em muito nos orgulha. A igreja hoje administra o trabalho de 2 congregações e um ponto de pregação na cidade de Cabriúva e também de uma congregação na cidade de Salto. Recentemente foi organizada na cidade de Indaiatuba a 2ª Igreja Presbiteriana Renovada de Indaiatuba, filha também desta casa, cujo trabalho mostra sinais de muito fervor espiritual e muitos frutos. O conselho atual é composto por 5 membros, o pastor Eliseu, presidente, e 4 presbíteros, a saber, Francisco Castro, Ezequias Pacheco, Rafael Farias e Felipe Genari. Enfim, chegamos a 2016, completando 30 anos de organização. Tempo de celebrarmos a Deus pelas vitórias do passado, mas também renovar as forças para mais 30 anos que virão. Novas gerações de cristãos chegaram a esta igreja e compõem hoje o rol de membros, crianças, adolescentes, jovens e adultos, todos, a uma só voz, louvam a Deus, nosso Supremo Criador e Senhor. Graças a Ele pelos 30 anos que se passaram, Deus tem muito mais a fazer nessa cidade e nessa região. Você pode fazer parte disso. Sejam então bem-vindos aos próximos 30 anos.